Agora estamos ao vivo, gente. A minha voz tá começando a voltar aos poucos. Bem-vindos a mais uma live e live com cerejinha. Bem-vindos, bem-vindos. Oi, Diana. A Zazá já entrou. Eu vou dar alguns recadinhos e daí já chamo ela. Gente, hoje é live especial com cerejinha em Berlim. Vocês acompanharam a Zazá lá nos stories, mostrando toda a rotina, tour do quarto e como é que é a experiência dela como au pair? Bem-vindos, bem-vindos! Ó, Paraná em peso aí. Gente, estamos em contagem regressiva para a minissérie. Será que eu tiro o óculos? Acho que eu fico sem, tô pertinho aqui hoje. Estamos em contagem regressiva, faltam 2 dias para começar a minissérie Au Pair na Europa, do zero ao embarque. Sexta-feira, 18 horas, vai liberar o episódio 1 e estamos com lives de esquenta também. Me contem aí, quem tava na live hoje de manhã, às 7h15 da manhã? Me avisem aí. Quero saber quem tava comigo. A tosse ainda tem. Ah, que coisa séria. Todo dia, às 7h15 da manhã, tem live de esquenta, onde a gente fala sobre algum assunto relacionado ao au pair. Certo? A Cristi, cerejinha da turma 8. Um beijo, minha cerejinha. Ó, a Dani estava na live. Gente, todo dia, 7h15, a gente tá tendo live, então, até sexta-feira. Então, vai ter amanhã e sexta, mais um assunto sobre o au pair, então todo dia 7h15 da manhã, para acordar, ó, bem e começar a tirar os planos do papel, certo? E sexta-feira, então, gente, às 18 horas, episódio 1 da minissérie. As lives do Esquenta, elas não ficam salvas, ok? É só realmente para quem me acompanha lá ao vivo. Mas a minissérie, que é o mais importante, essas lives são apenas um esquenta, né? Pra minissérie. Então, a minissérie vai ficar salva, vai ficar no ar durante uma semana. Ok? Mas assim, gente, eu já aviso vocês para não perder o conteúdo, tá? Porque tem bastante conteúdo e se vocês deixarem para ver tudo no último dia, não vai dar tempo, ok? Então, tá inscrito na minissérie quem tá lá nos grupos do WhatsApp, gente. Me contem qual é o número do grupo do WhatsApp que vocês estão. Quero saber. Se tu ainda não tá inscrito na minissérie, depois da live, vai lá no link da bio, clica lá e te inscreve. Coloca teu nome, teu e-mail e aí vai aparecer o botãozinho do grupo do WhatsApp, certo? Então, só tá inscrito quem estiver em algum dos grupos do WhatsApp e é lá que eu vou dar, então, o link de acesso da primeira aula, do episódio 1 da minissérie, certo? Então, só tá inscrito quem estiver em algum dos grupos. Ó, a Ana tá no grupo 196, a Dani no 193, a Tatiele no 191. Gente, minha luz tá piscando, peraí. Vocês estão vendo aqui? Ai, gente. Meu Deus, acho que eu vou desligar ela. Deixa eu ver como é que fica. Muito terrível. Vamos tentar ficar com ela ligada. Ah, tá dando mau contato aí. Vamos ver. Se ela começar a piscar de novo, eu desligo. Grupo 167, gente. Então, assim, ó, a Amanda no grupo 162, a Gabi no 167, a Mari no 110. Então, assim, gente, lá é um grupo de avisos, tá? Então, tem muita gente que não entende, mas já que não tem, ninguém fala nada lá, não, gente, ninguém vai falar nada. Eu só vou dar avisos importantes lá quando chegar a hora. Então, sexta-feira, às 18 horas, provavelmente, no dia antes, na sexta-feira, vocês vão receber uma mensagem dizendo: é hoje, te programa que às 18 horas vai liberar o episódio 1. E quando sair o episódio 1 liberado, tá aqui o link, clica no link e acessa o episódio, certo? Então, permaneçam lá no grupo. Eu sei que tem muita gente que sai, que não entende o que tá acontecendo. Se tu por acaso saiu, tu precisa te inscrever de novo. Não adianta, tem muita gente que vem falar: já que eu saí do grupo, não tava entendendo nada, me coloca de volta. Eu não consigo colocar vocês de volta. Aí vocês precisam se inscrever de novo, fazer esse processinho de novo de colocar o e-mail e o nome e aí entrar novamente no grupo, certo? Então aguardem lá que sexta-feira é o dia! Sexta-feira é o dia, certo? Deixa eu tomar um gole aqui. Vamos então para nossa live de hoje, gente.
Muita gente falando, ai, Jaque, mas 16 horas eu não consigo, por que que tu não faz às 18, ou às 19, ou às 20, já que eu não consigo assistir? Gente, estamos a 5 horas de diferença do Brasil. Então, 8 horas da noite já é 23 horas aqui. Então, fica tarde, né, pra quem tá aqui no fuso horário da Europa. Então, assim, é, né? A gente tem que fazer realmente as lives um pouco mais cedo. Infelizmente, o fuso horário tá aí, trocou há pouco. Então, é isso aí mesmo, certo? Temos esse tempinho aí disponível pra gente conseguir fazer live. E vamos conversar então. A gente, eu tô tão feliz que minha voz tá voltando que eu consigo conversar um pouco melhor com vocês. Vamos conversar então com a Zazá, que é au pair em Berlim, cerejinha da turma 4. Gente, me contem, quem assistiu os stories lá com o takeover da Zazá? Vamos ver, eu já preparei aqui algumas perguntinhas para fazer para ela. A caixinha de perguntas também tá aberta, gente, se vocês quiserem fazer perguntas para ela ali. Se der tempo, a gente responde lá no final. Vamos então, ó, a Zazá já está presente. Vamos ver se eu consigo. Zazá, vamos ver. Oi! Oiê! E aí, menina? Como tá? Tudo bem? Gente, essa daqui é a Tudo salvadora da minha certo? vida, perfeita. Coisa boa poder conversar um pouquinho contigo. Sim, tô muito feliz de estar aqui. Ai, que bom. Zazá, te apresento um pouquinho para começar a live, então assim, para quem ainda não te conhece, gente, tá lá nos stories e no takeover, então depois da live corre lá para quem ainda não viu. Fala um pouquinho de ti, da onde é que tu é no Brasil, qual é a turma da mentoria, quando que tu chegou na Alemanha, onde tu mora. Tá, eu sou a Isabela, mas desde que eu me conheço por gente, eu sou a Zazá. É, eu tenho 25 anos, eu faço ainda engenharia civil na USP. Tô pra trancar por um ano, mas depois eu volto. Tô aqui em Berlim, tô na Alemanha, eu queria fazer um intercâmbio antes de me formar. Então eu fui procurando e daí chegou a água, bateu na bunda e eu falei, é agora, e foi quando eu achei o perfil da Jaque. Na verdade, foi um pouquinho antes, vou contar esse processo. A minha ideia inicial era ir para a Itália. Eu sempre Uhum, adorei. Eu queria ir para a Itália, comecei a fazer aula de italiano, falava um pouquinho do italiano. O que aconteceu? Que eu faço uma faculdade pública, né? Então tem alguns editais e tudo mais, mas a concorrência é muito alta. Eu sempre soube, assim, que pra mim não ia dar pra eu ir pela faculdade, então eu teria que ver por fora. O que aconteceu? Que eu ia deixar pra ver isso lá pro meu quarto, quinto ano. Quando veio o meu uhum. quarto, quinto ano, veio a pandemia. Ai, E daí, quando eu fui atrás de é, faculdade na Itália e tudo mais, para fazer, tava tudo assim, cortando edital, cortando bolsa, cortando tudo, principalmente para brasileiro. O que eu fiz? Uma coisa que a gente não indica. Fui atrás de agência. Falei, bom, pela faculdade não vai dar, vou atrás de agência. A agência não é bom, todo mundo sabe. Mas uma coisa que a agência me trouxe de bom foi que eu tive o contato com o tipo de intercâmbio au pair. Me mostraram uhum, um intercâmbio para os Estados Unidos, que assim é muito diferente. Para começar, que você não sabe nem para onde você vai. A agência escolhe o lugar dos Estados Unidos que você vai. Você pode ir para o Havaí, você pode ir para Nova York, você pode ir lá para aquele centrão que não tem nada. uhum, Você não escolhe família, não escolhe nada. Mas é bem pago. Então, uhum, isso de ser bem pago e também de você ter, assim como aqui, que a gente tem a oportunidade de fazer um curso de idioma, lá tem também de fazer curso de idioma ou algum outro curso. E daí eu falei, pode ser uma boa, né? Colocar no currículo. Então eu fiquei com aquela pulguinha atrás da orelha, mesmo sabendo que eu não queria ir pra lá, que eu não era a minha ideia de intercâmbio. Depois disso, eu comecei a entrar em alguns grupos do Facebook, de au pair e uhum, tudo mais. E daí foi quando eu vi a Jaque. Por quê? Eu sempre procurava por au pair na Itália ou, ou algum outro tipo de intercâmbio na Itália. O que aconteceu? Aí eu entrei num grupo au pair na Europa. uhum. E daí foi lá que eu vi a Jaque, porque eu vi uma menina perguntando: eu vi que na Espanha não é legalizado, mas eu falo um pouco de espanhol, queria muito ir pra lá. E assim que acontece com a Itália, né? Tipo, não tem. Eu falo um pouco do italiano, assim, me sinto mais segura com o italiano do que com o alemão.
mas não é legalizado. Então, quando eu vi o comentário dessa menina, eu falei, nossa, a resposta que vier pra esse, eu posso Vai entender que é servir. pra mim. E já que a sua resposta eu lembro até hoje, foi, por que você vai pra um país que você já sabe o idioma, sendo que você pode aprender um do zero? Daí eu falei, cara, eu posso aprender um do zero. Depois disso, eu comecei a ver. Aí eu cliquei na Jaque, entrei no perfil dela, comecei a ver os países que eram legalizados. E daí, dentre os países que eram legalizados, o que mais me chamou a atenção foi a quantidade de famílias da Alemanha. Eu sempre Oferta soube, bem grande. muito grande, né? E eu sempre soube que, assim, o alemão e o francês são bons para engenharia, principalmente o alemão. Então, eu falei, tá, alemão. Aí eu vi que oportunidade também de ficar depois para a França e para a Alemanha são maiores. Mas o que acontece? O italiano, por exemplo, é uma língua que é mais similar ao português, então eu aprendi relativamente mais. Não é que eu sou fluente nem nada, mas eu entendo bem mais do que, inclusive, eu entendo o alemão hoje, estando há um mês aqui. Uhum. É, O italiano é bem parecido com o português, sim, inclusive tem umas palavras muito que são exatamente iguais, né? sim, Então, sim. E daí muda a eu pronúncia. acho, inclusive, o italiano mais parecido com o português do que com o espanhol. Sim, eu acho também. É, Eu acho. E o italiano, o francês, assim, tem uma. É bem difícil, mas tem uma raiz mais parecida. Então, assim, são é. idiomas que eu acho que se eu pegar. Eu adoro aprender idioma. Assim, na época que eu fazia italiano, era o meu horário favorito da semana, a Uhum. aula, assim. Então, eu falei, ou francês ou outro idioma, eu consigo aprender estando no Brasil. O alemão, eu sempre tive tanto medo que eu falei, gente, se eu não tiver inserida para aprender lá num intensivão, eu não vou aprender nunca mais. Então eu falei, meu, essa é a minha chance de aprender essa língua que eu sempre admirei muito, mas sempre tive medo, assim. E daí foi por isso, Gente, assim, que eu escolhi a o Alemanha. alemão é uma língua difícil. Nossa, muito. Não vou mentir que é uma língua fácil, certo? Nossa, Alemão bem é uma difícil. língua difícil. E realmente não tem nada melhor do que a gente morar com uma família nativa e fazer o intercâmbio de au pair, né? Que é uma das únicas oportunidades, de fato, de a gente ir para a Alemanha, conseguir um contrato de trabalho, né? Certinho, assim, que é no caso trabalhar para a família, sem precisar ter fluência, porque Sim, qualquer outra coisa que tu precisar fazer na Alemanha, trabalhar ou estudar, tu precisa no mínimo um B1, B2 de alemão, né? sim. Minha Então, amiga o au veio me pair é perguntar realmente uma esses dias. oportunidade para praticar o alemão. Minha amiga veio me perguntar esses dias, eu vi uma oportunidade aí de eu fazer um mestrado. Como que você tá aprendendo alemão? Eu falei, amiga, tô fazendo 3 horas por dia e tô penando, penando. Muito difícil. Deixa eu te fazer uma pergunta agora, já que tu falou Fácil. do curso. A Ana, linda, maravilhosa, minha anja da mentoria, perguntou lá na caixinha de perguntas. Ela tá indo para Berlim também, ela quer saber qual é o curso que tu tá fazendo. Ela tá Chama chegando em agosto. Die Neue Schule. Significa a Aham, nova escola. É, uhum. é muito É bom. bom o curso? É Uhum, muito bom. É um pouco caro, mas como é a família que tá pagando pra mim, eles me pagaram 4 meses. Fecharam 4 meses. Deu, uhum. Tu acho sabe o que valor? deu 1.050 euros esses 4 meses. Uhum, uhum, Mas são 3 horas por dia todos os dias. uhum. É um intensivão, É um então. intensivão mesmo. E assim, a ideia é eles me pagarem esses 4 meses. Depois desses Uhum. 4 meses, eles me pagariam uns R$ 50 mensais que são obrigatórios. É o padrão, né? Sim, é o padrão. Mas assim, como já deu um mês, eu ainda tô no A1.2, eu Uhum. escutei algumas indiretas. Vamos ver nos próximos capítulos. Mas eles perguntando: você gosta muito da sua escola? Aí uma vez a mãe perguntou: como que é? Você foi para 1.2, você teve que fazer alguma prova? Eu falei: não, prova é só quando você chega no B. Ela: mas você vai chegar lá. Aí eu: vamos ver, né? Ah, Isso. legal. Gente, eu tenho umas perguntinhas aqui e uma tu já respondeu assim, mas dá para falar um pouquinho mais. Zazá, por que a Alemanha? Qual foi o fator decisivo que tu escolheu vir para a Alemanha, então? Tá, o primeiro de tudo é isso da língua que eu falei. Se eu não for aprender desse jeito, não vai ser agora. Mas entre ainda o alemão, tinha a Áustria, que eu acho linda e eu fiquei muito mexida pela Áustria também. Mas o que acontece com a Áustria é que tem muito mais, né, das Dorfs, que são as cidades do interior e tudo mais, e menos famílias. Então eu falei, acho que o meu processo para chegar na Áustria,
Apesar, não posso estar enganada. A Áustria cobra certificado de alemão? Cobra, pode ser um online, mas Viena, Salzburg e Graz, que são as 3 maiores cidades, Ah, também tá. pede o GET-1 7. Ah, tá. Aí eu lembro que eu tinha alguma coisa de eu achar que a Áustria podia ser mais fácil, mas eu falei, nossa, o meu processo para chegar lá vai ser muito mais difícil por questão de ter menos família, de ser em cidade que eu não gosto. Às vezes, imagina, eu gosto muito de uma família, só que é numa cidade pequena, o que que eu vou fazer? Eu sou muito coração mole, eu vou querer ir. E daí eu achei que o processo seria mais fácil para a Alemanha. Uhum. Olha, uma coisa bem interessante, talvez para ti, seria um pós-au pair na Áustria. Porque é muito mais fácil fazer assim ganhar um ano a mais para continuar estudando alemão antes de talvez seguir um Nossa, sim. processo de ficar na Alemanha, né? Porque tu estando lá aqui na Alemanha, já tendo o currículo de au pair, vai ser muito fácil para ti conseguir uma família depois, mais um ano na Áustria. Depois tu pode voltar e continuar, se é o teu interesse, né? Nossa, Fazer com alguma coisa na certeza. área, coisa assim, é uma opção também de pós-au Nossa, é pair, uma né? ótima opção. Já adorei. É. E tu tá estudando engenharia civil, é isso? Sim, eu Uhum. fiz. Falta um ano para eu me formar. Na verdade, eu atrasei o meu curso, porque eu quase tranquei, desisti. Eu ia trocar de curso. Então, eu tranquei, assim, muitas matérias. Eu queria trocar de engenharia civil para arquitetura. Então, eu deixei, no meu segundo ano, eu deixei só as matérias que tinham equivalência para arquitetura. Uhum. Só que com isso atrasou o meu curso inteiro, né? Então, eu já fiz 5 anos, mas falta um ainda. Uhum. Eu tive uma pulguinha atrás da orelha, assim, de tentar vir para cá e fazer no online, mas a USP voltou esse ano no presencial, é certeza. Então eu teria que pedir para cada professor ver como que eles iam lidar com isso, se ia ser tranquilo e tudo mais, porque eles já têm o material, né? Mas eu Uhum. acho que vai ser bem difícil. E vendo a minha rotina aqui, talvez no segundo semestre, quando eu estiver mais acostumada, eu consiga levar uma graduação. Mas agora é Uhum. sem condição nenhuma, nenhuma. Tem semana que é muito tranquilo. Chega à noite eu falo, nossa, daria pra eu ver umas videoaulas, estudar. Uhum. Mas tem semana que é, nossa, pauleira. É. E muita gente pergunta isso, já que tem como fazer uma faculdade junto. Gente, assim, tem alguns países que até se consegue, mas eu não acho que vale a pena, porque assim, a gente vai trabalhar 30 horas para a família, mais o curso de idiomas. E a gente ainda também quer aproveitar o intercâmbio, né? Sim, Então, se fizer mais uma coisa junto, realmente vai ficar super lotada a agenda e tu vai acabar não conseguindo fazer nenhuma coisa nem outra bem, assim, né? sim, Mas assim, né? Possibilidades, inclusive, de terminar a faculdade aí ou voltar para o Brasil. Eu, por exemplo, tranquei a faculdade, não foi no final, foi bem no início, mas voltei para o Brasil, me formei e depois vim para trabalhar na área, né? E eu só voltei realmente porque eu tive essa oportunidade do au pair, aprendi o alemão, tinha contatos aqui, né? Tinha sim, vivência, então eu sabia como a coisa mais ou menos funcionava. E depois para voltar foi um pulo, né? Eu só me programei, juntei dinheiro e voltei. sim. Então, e assim, gente, para engenharia tem muita gente que vem falar comigo justamente por causa da Alemanha, né? Já vem com aquele pensamento assim de engenharia Alemanha. Gente, eu sempre Sim. falo, engenheiro aqui é rainha. Falando especificamente da Alemanha, sério. É, É assim, ó, não falta emprego, as pessoas estão enlouquecidas atrás de um engenheiro. E mesmo assim, se tu chutar um engenheiro, se tu chutar uma moita, sai um engenheiro atrás de tanta gente que realmente tá aqui procurando trabalho. Tem muito trabalho também, assim, abertura para estrangeiro, né? Então eles estão sim. procurando bastante gente nessa área. E Outro ponto, realmente não falta emprego. outro ponto que eu pensei da Alemanha é que, assim, eu faço engenharia civil, como eu falei, teve uma época que eu quis trancar, porque eu não gosto da parte de construção, eu gosto da parte de transporte urbano. Hum. E aqui na Alemanha é uma coisa assim, eles são muito bons nisso. O transporte de Berlim é fenomenal. Então, eu vi uma oportunidade muito grande de eu ter uma vivência nessa área que eu sempre admirei, que é o que eu quero trabalhar. Mas eu morava em cidade de interior, eu não tinha essa vivência. E mesmo no Brasil, assim, nos maiores polos de mobilidade, ainda é muito diferente do que é aqui na Alemanha. Então, isso Uhum. também foi outro ponto positivo. Muito, muito legal, muito legal. Deixa eu ver. Vamos falar um pouquinho do teu processo. Quando tu entrou na mentoria na turma 4? Foi. Foi a A de turma agosto. 4 É. a Quando turma começou a 4 é de turma agosto. 3?
A turma 3 foi de abril. Não, não foi a 3, foi a 4 mesmo. É, tá. E aí, tu já tinha o perfil, tu foi fazer o perfil, como é que foi esse tempo, assim, desde que tu fez o perfil até o match? Quanto tempo demorou? Como é que foi o processo do visto? Bom, quando eu achei o seu perfil, você tava na turma 3. Então eu tirava assim meus finais de semana pra ficar, vi todos os seus vídeos, todas as suas lives, tudo. Então tinha coisa que deu pra ir tirando e fazer o meu perfil. Mas assim, tava Uhum. aquele Então, tu já entrou perfil. na mentoria com o perfil. Mas era aquele perfil medião, foto Brócolis. ruim. E assim, e o pior é que. É, o brócolis, esse mesmo. Mas eu sabia que tava ruim. Tinha algumas coisas que eu sabia o que era pra melhorar. Mas eu falava, na mentoria eu acho que ela vai ser bem melhor, então vou deixar pra acertar tudo na mentoria. E foi isso que eu fiz. Mas foi bom eu ter criado o perfil antes pra eu entender como funciona o Au Pair World. Uhum. Mas aí eu criei, dava umas olhadas, mas aí fiquei tanto tempo sem entrar que até desativou. Aí quando Uhum. a gente começou a mentoria de novo, é, eu retomei a minha conta e fiz o perfil do zero com todos os textos, porque eu nem respondia muita pergunta. Não era nem é brócolis cru, é assim. E daí eu fiz o perfil em agosto. Mas eu ia fazendo Uhum. assim, a cada. Eu demorei muito para terminar de ver todas as suas aulas. Porque Uhum. eu ia, por exemplo, você tinha lá uma aula sobre os textos. Aí eu ia até eu ter todos escritos, eu não ia para a próxima aula. Eu fui bem Uhum. Vai fazendo fazendo tudo por junto. parte. Sim. Uhum. Então, acho que meu perfil ficou pronto final de setembro. Assim, Uhum. em outubro eu comecei a falar com as famílias. Então, em outubro, tu ficou ativa realmente lá no Upper World com o perfil Cerejinha para começar a falar com as Sim, famílias. sim. E o match veio. Veio em dezembro. Uhum. O que foi no comecinho de dezembro, novembro, assim, porque o que aconteceu? De setembro até setembro, outubro, novembro. Entre setembro e começo de novembro, eu ainda não sabia como que eu ia estar com a prova, porque minha prova estava marcada para o começo de dezembro. Uhum. Então Deixa eu eu pegar falava o com as controle famílias, mas era aqui. aquela coisa, ai, minha prova vai ser só pra lá, não sei ainda como vai ser, se eu vou passar. Então acho que nem Uhum. eu botava tanta fé em mim, e as famílias percebiam isso, né? Lógico. Então, tanto é que meu perfil não mudou nada, mas antes do que eram vários nãos, de repente foram várias famílias me querendo e vindo atrás de mim. Uhum. E daí, Aparece a pergunta aqui pra ti que eu coloquei? Não. Não, não. né? Tá, eu coloquei uma perguntinha aqui sobre o ONSET. Fizeste o teste de alemão pelo ONSET? Qual foi o valor do teste? Porque isso é uma coisa que realmente. Ih, será que travou? Será que fui eu? Zazá, vocês estão aí? Será que eu travei ou foi ela? Ah, me ajuda, socorro. Gente, vocês estão me ouvindo ou eu que travei? Me respondam aí. Vai voltar? Minha internet aqui, a princípio, tá tudo certo, gente. Ela travou, não fui eu. Foi ela. Vamos aguardar então a Zazá. Ah, me chama de novo. Vamos ver se eu consigo chamar ela de novo. Peraí. Tá travado aqui. Zazá. Não consigo. Deixa eu ver se eu consigo tirar ela daqui primeiro. Ih, gente. Aceitar. Será que vai funcionar? Eu acho que eu te aceitei aí, Zazá. Vamos ver se funciona. Não? Eu estou ouvindo. Ai, gente, ela travou aqui e eu não consigo tirar ela daqui, eu acho. Zazá. Aqui não. Não, gente, não tá rolando aqui. Eu aceitei o teu convite ali, Zazá, mas não entrar ao vivo com o Zazá. Acho que não vai rolar, gente. Ah, não sei. Acho que não vai rolar. Será que. Eu acho que eu vou encerrar essa live aqui, viu, gente? Eu vou entrar de novo,
que eu acho que daí vai pensar ali e a gente consegue continuar. Pode ser? Combinado? Eu vou encerrar aqui e já entro de novo ligeiro ao vivo e entro de novo, certo? Ah, eu acho que agora deu. Pelo menos ela sumiu. Peraí, vamos tentar? Ai, tomara. Deixa eu ver. Pelo menos ela sumiu. Zazá. Não. Sim, sim, sim. Peraí, gente. Peraí. Zazá, tu tá aí ainda? Ah! É que ela agora sumiu, só que eu não sei o que que tá acontecendo. Porque ela não tá aparecendo aqui pra mim. Será que a gente vai ter que começar de novo? Eu acho que vai ter que ser, gente. Acho que vai dar, agora vai. Zazá, tenta me chamar que eu não tô te achando aqui. Não estou te achando. Agora foi? Acho que agora foi, hein? Tô aqui! Voltamos! Foi! Desespero, Caiu, até travou suei. tudo! Ai, ai, pronto. Tá, deixa eu até achar a perguntinha aqui de novo. A gente estava É. conversando sobre o onset, né? Eu fui procurar a sua pergunta, não sei o que eu cliquei aqui, gente. Idosa confusa com a tecnologia. É, não, mas. Ih, agora eu já também não acho a pergunta. Era a pergunta Bom, do mas enfim, Onset. Tá, vou isso, a falar tudo pergunta do do onset. Onset. É, como é que foi essa história? Gente, assim, eu só vou até dar uma introdução para quem não sabe o que que é o onset e quais são as duas opções da prova para tirar o certificado para a Alemanha, tá? Alemanha e Áustria. A Áustria ali são essas três cidades que pedem. São dois certificados, o Goethe A1 ou o ONSET A2. O A1 e o A2 são os níveis de idioma que tem, né? O A1 é o primeiro nível do básico e o A2 é o segundo nível do básico. O A2 do 1.7, ele é um nível a mais, então a prova ela é mais difícil e exige gramática, certo? Só que ela é mais barata do que do Goethe. E, gente, o Goethe ele tá aumentando, tá? Já aumentou 2 vezes nesse último ano e cada vez mais está surgindo aí a alternativa de gente querendo fazer o 1.7, porque ele é mais barato e ele é mais simples de fazer. Ele é mais rápido, né? A prova do Goethe tem 4 partes: escutar, ler, escrever, falar. Então, é uma prova mais complexa, só que ela é mais simples, só que ela, ó, tá aumentando de valor. De R$ 500 ela já tá para 600 agora. Zazá, como é que foi essa tua experiência com o ONSET? Tu indica fazer a prova? Tu conseguiu passar de primeira? Como é que foi essa história? Indico 100%. Apesar de eu ser meio suspeita, porque eu tive, assim, muita sorte. Eu não sou a 2. Mas, assim, o que acontece? O Onset, ele é mais barato. Eu paguei R$ 90. Quanto que tá o Uhum. Goethe? 600 quase agora. Gente, eu pensei nisso. Dá pra fazer 6 vezes a prova e não passar, Foi né? exatamente isso que eu pensei. E como eu fiquei muito tempo prestando vestibular, fiz 2 anos de cursinho, no meu último ano eu fiquei craque de pegar a prova e pegar o jeito da prova. Então eu falei, não, acho que eu consigo. Como é uma prova só escrita, por mais que seja um nível a mais, eu acho que eu consigo estudar desse jeito. É, E também que é mais barato, dá pra fazer mais vezes. Então, vou lá a primeira vez pra ver como que é. Eu já fui Uhum, achando que eu ia fazer no mínimo 2 vezes. uhum, uhum, E também é mais fácil de marcar. O OnSet eu conseguia uhum, marcar pra dali 2, 3 semanas. O Get era pra dali uhum. 3 meses, ainda mais que tava em lockdown, enfim. Sim, aí eles estavam diminuindo o número de turma, porque é uma prova em turma que se faz, É, né? O 1.7 tu faz individual ali no computador do colégio, não é isso? sim, é isso. E daí eu marquei em São Carlos, que é a cidade que eu faço faculdade. Não, eu acho que tinham poucas escolas na minha cidade, que é Piracicaba, ou era um pouquinho mais caro, era alguma coisa assim. Uhum, Marquei. Só que o que aconteceu? Eu não. Se eu não tiver um compromisso, eu não vou pegar pra estudar. Então eu não tava estudando de fato o alemão. Então eu falei, vou marcar em outubro. Eu falei, vou marcar pra começo de dezembro a minha prova, porque daí até lá eu vou conseguir estudar. Até fui estudando assim, mas o que aconteceu? Ela falou, traz o seu computador. Cheguei lá, era só eu na sala, com o meu computador. Ela entrou, fez o login, viu a prova. São lá aqueles 8 textos, você tem 5 minutos para fazer cada um. Colocou o primeiro uhum, texto, ela estava do meu lado, a mulher da escola.
O meu computador, o Google Chrome, já traduz para o português. Ele traduziu o texto para português ali na frente. Eu falei, nossa, tá errado. E voltei. Só que eu podia ir e voltar quando eu quisesse. Então, assim, é lógico que a estrutura gramatical do alemão e do português são muito diferentes. Não tem como você fazer uma prova só na base do Google Tradutor. Assim, você não vai passar. Mas o que acontece é que, como eu fui pegando o jeito, peguei as suas dicas de quantidade de letra em cada lacuna, essas coisas, me ajudou muito isso, porque eu já tinha uma noção melhor do que era o texto. E outra coisa, a mulher saiu da sala, eu fiquei sozinha. É que é muito pouco tempo, é muito corrido cada texto. Isso é muito difícil. Mas se você quiser abrir a aba do lado e pesquisar, o artigo de tal palavra, mano, você faz. Você faz o que você quiser. Então, assim, foi muito fácil. E eu fui para aquela prova, eu falei, eu não vou passar, eu tô aqui para testar. Vou pagar 180 pra fazer 2 provas? Vou, mas ainda é muito menos do que o Goethe. E foi. E daí, no fim, e o resultado sai na hora também, que é ótimo. Porque eu via Então, no grupo... a prova dura quanto tempo? Meia hora? 40 minutos? 40 minutos. 40 minutos. E aí tu termina a prova e já tem o resultado, então, final ali na hora. Sim. Gente, é maravilhoso, É sério, ótimo. assim, ó. Eu vejo muitas cerejinhas realmente migrando do Goethe para o ONSET, pesquisando mais sobre o ONSET. É um pouco mais difícil de conseguir material sobre a prova, né? É uma prova, assim, que não é tão divulgada e não é tão feita como o Goethe, mas, assim, gente, é possível. É possível, inclusive testem, gente, faz porque vale a pena, mesmo se tu não passar de primeira, tu vai fazer, tu vai sentir ali as tuas dificuldades, aonde tu pode melhorar, tu vai entender a prova para fazer de novo, faz 1, 2, 3 vezes se for preciso, né? Então, é possível, mesmo com um nível a mais. E Zazá, tu tinha o alemão quando tu começou a pensar em fazer o au pair? Não. Quando eu comecei a fazer au pair, como eu falei, eu ainda fazia italiano. E daí eu parei com a aula de italiano para ir atrás de aula de alemão. Inclusive fiz um mês, mas era com uma menina nativa, ela é alemã, com a mãe brasileira. Então ela sabia falar português por causa da mãe, mas assim, ela tinha uns 20 e poucos anos, não tinha didática. Como ela é nativa, ela tem, não sabe muito bem as dificuldades de uma pessoa que não é. Então eu fiz, acho que nem um mês com ela, acho que foi umas 3 semanas que eu fiz com ela. Parei, falei, vou procurar outra. No meio tempo comecei a estudar sozinha, ver videoaula no YouTube. Tem muito canal no YouTube que tem assim, a um completo do alemão. Sim. Então, não precisa, dá para estudar por conta. Eu acho, às vezes eu me arrependo de não ter feito aula, porque eu tava disposta a pagar. Se alguém aí tá disposto a pagar, faz, porque agora eu tô penando um pouco com a língua, assim, com as crianças e tudo mais. Mas não precisa. Isso é uma coisa muito interessante, assim, porque eu vejo muita gente vindo falar comigo, mas Jaque, eu não tenho nenhum idioma, eu só falo inglês, ou eu não falo alemão, não falo francês. Gente, para vocês começarem a pensar, entrar no processo de au pair, bom, eu decidi que quero ser au pair, escolhi França, eu escolhi Alemanha, comece a estudar o idioma, né? Não é, eu falo grego, então eu vou para Grécia. Não, gente, né? Vocês precisam escolher o destino de vocês e começar a se preparar para ele. E se preparar para o au pair é tanto estudar o idioma como começar a juntar o dinheiro, então, para passagem, para o visto, para taxa, coisa assim, né? Sim. E, e como é que foi o visto no consulado? Tu conseguiu agendar ele fácil? Demorou para agendar? Ele saiu rápido o visto? Quanto tempo demorou para sair? Gente, foi tudo a coisa mais rápida do mundo. O meu match veio no domingo, chegou na segunda, eles estavam me enviando todos os documentos, o seguro médico, tudo mais. E daí, na segunda de manhã, eles me mandando as coisas. Eu fui abrir o site do consulado em São Paulo. Tinha um horário para terça de manhã, provavelmente que alguém desmarcou. Desistiu. Uhum. Eu sou de Piracicaba, não sou de São Paulo. Falei pra minha mãe, mãe, tem horário amanhã, não sei o que. Minha mãe falou, amanhã de manhã eu tô livre, vamos. Enfim, eu tenho 3 irmãs. Aí elas estavam de férias. A gente acordou às 3, o horário era às 9. Saímos de casa acho que 6 da manhã. Enfiamos as 3 no carro. Fomos as 3 juntas. Cheguei lá, faltava. Aí, gente, a Jaque, ela aqui na Alemanha. Era noite no Brasil. Eu mandando mensagem pra Jaque, não sei se eu tô com todos os documentos, o que falta, meu Deus, e ela me ajudando.
Mas aí eu cheguei lá, acabei confundindo uns documentos e faltou o questionário da família, que a família tem que preencher. Ah, o Fragmenbogen lá. Uhum. Aí eu já fiquei assim, super nervosa. Falei, nossa, ferrou. Mas aí a mulher falou, não, você manda por e-mail. Depois que você mandar por e-mail, Uhum. tá tudo certo. Outra Uhum. coisa, ou você vai com cartão internacional, só que tem que pagar taxa, ou você vai com dinheiro. Eu fui sem Uhum. dinheiro, paguei taxa. Uhum. Que mais? Ah, mas aí voltei pra casa, já mandei o questionário da família no mesmo dia. Deu uns 2 dias, eles me mandaram um e-mail falando que tudo certo pra eu mandar uma reserva da minha passagem. Que eles só iam me Então, em enviar o 2 dias o teu visto foi aprovado, mesmo faltando documentos. mesmo faltando documento. Gente, que loucura. Foi muito rápido mesmo. Foi Muito. todo muito rápido o teu processo, né? Do Tudo, tudo. on-set pro match, pro visto, pro embarque. E aí, como é que foi o embarque? Saiu o visto, chegou o visto, eles te falaram que o visto tava, né? Te pediram a passagem, a reserva da passagem. Aí Tu eu comprou a passagem, mandou para eles a reserva e sim. embarcou quando? Quando chegou o visto para ti? Demorou muito? O visto chegou, acho que um pouquinho antes do Natal, acho que era 20 e poucos, assim. Que eu lembro até que eu falei, nossa, presente de Natal. É, E daí o meu embarque foi dia 17 de fevereiro, Uhum, 3 meses uhum. depois. Muito bom. E Sim. como é que foi a tua viagem? Com qual companhia aérea tu foi? Eu vim com a TAP, mas eu vim com a TAP Uhum. porque em 2020 eu tava para fazer uma viagem, vir para Europa, então eu tinha Aham. passagem de ida e Uhum. volta comprada, mas era uma Certo, passagem muito bem mais barata do que a que eu paguei. bom. Então, eu tava com um voucher. Só que a Uhum. TAP, ela é boa de preço, mas não é assim excepcional, muito diferente das outras. Só que para atendimento é péssimo. Então, Uhum. assim, deu esse problema do corona, eu tive que trocar para voucher, tudo eu ligava lá, eram horas para atendimento. É, eu queria informação, por exemplo, eu tava com 2 vacinas, Uhum. peguei Covid no ano novo. E então eu não pude tomar minha terceira. E aqui, para quem tava com 3 doses, não precisava nem de teste. E daí eu Uhum. queria saber, eu ia fazer parada em Portugal, ia entrar na Alemanha. Eles têm uma página lá que fala, se você tá totalmente vacinado, você não precisa de teste, você não precisa de nada. E daí eu queria saber o que que é totalmente vacinado. Porque 2 doses em alguns lugares é totalmente vacinado. Eles não me Uhum. respondiam, eles falam, ah, é a regra do país. Tá, e qual é a regra do país? Qual é a regra de Portugal? Aí eles falavam, ah, você tem que entrar em tal lugar. E assim, péssimo de Uhum. atendimento. Mas Sim. por exemplo, o voo no aeroporto, tudo mais, desembarque, foi tudo muito tranquilo. Uhum. E na imigração, te pediram alguma coisa? Tu mostrou só o visto? Teve que comprovar alguma coisa a mais? Nada, nada. A imigração foi. Eu passei pela imigração em Portugal. Uhum. Eu fiquei até com um pouco de medo, porque eu achei que eles iam me pedir, sei lá, uma carta convite, porque eu ia passar uma noite em Portugal. Não pediram Ah, é nada. verdade. Uhum. Me- Eu Uhum. mostrei um. Eu mostrei o documento, eles perguntaram o endereço que eu ia ficar. Aí eu mostrei, assim, o endereço que estava no contrato, que eu fui com o contrato na mão, fui com a pastinha que você Uhum. fala pra ir. Uhum. E daí foi isso, ele viu, foi fácil. Certo. Sim. Muito, muito legal. E como é que foi a chegada na família? Deu tudo certo? Nossa, Eles foi. pegaram no aeroporto? Sim, foi ótimo. Estavam todos no aeroporto. Aí as meninas com cartaz de boas-vindas, muito fofas. Elas me abraçaram todas. E daí a nenezinha ficou, eu tenho a Aline que é de 2. Ela ficava assim parada, me olhando, assim, me encarando, meio curiosa, assim. E daí eles falavam, fala alô. E daí eles falaram que até eu chegar assim, que foi na hora que ela paralisou, ela ficava falando alô, 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 meio que esperando eu chegar. Foi muito Ih, fofo. que fofo. Muito E daí legal. eu cheguei num sábado, assim, final da tarde, à noite, então a gente jantou, eu dormi, que eu tava cansada. No domingo, uma hora eu fiquei num quarto de brinquedo sozinha com a do meio. Ela pegou o Uhum. Playmobil dela, pegava brinquedo por brinquedo, e ia me mostrando. O que é isso? Brincando. E daí, quando eu não sabia o nome, ela falava o nome. Aí ela ia de novo, depois ela voltava. Aí eu falava, ela me corrigia. Ah, muito Foi muito legal. Gente, fofo. é assim na prática que a gente realmente começa a Sim, falar e a praticar. E é muito legal com as crianças assim também, porque a gente se sente um pouco mais à vontade de errar, né? A gente não sim. fica com vergonha. E elas adoram repetir, repetir e corrigir.
E é uma graça, assim, conseguir aprender com elas. É muito legal esse contato que a gente tem, né, de au pair com as crianças, principalmente as menorzinhas, assim. Sim, Estão aprendendo também, né? sim. Eu tenho uma experiência com cada uma aqui. Uma tá aprendendo a falar, outra tá aprendendo a escrever, e a outra já sabe tudo, tá com 9 anos. Uhum. E essa de 9, assim, às vezes a gente tá voltando na escola, eu vejo que ela quer me contar as coisas. E daí eu vejo que ela fica feliz a cada vez que nossa conversa vai mais longe. Ah, que legal, que legal. E como Sim. é que tá a questão da adaptação? Eu tô lendo a minha listinha aqui. O que que foi mais difícil, assim? Quanto tempo tu tá aí? Não fez 2 meses? Não, faz um mês e meio, assim. Uhum, uhum. De E adaptação. nesse Pergunta. início, então, como é que foi a questão da adaptação? O que que mais, assim, para ti foi difícil? O clima, a rotina, a alimentação, a parte do idioma, do choque com o idioma, o que que foi para ti, assim, um pouco mais complicado nessas primeiras semanas aí na Alemanha? Bom, o clima, eu descobri que eu acho que eu prefiro passar frio do que calor, porque o frio dói, mas o calor irrita. Então, assim, eu tô o tempo inteiro com creminho, e Uhum. é isso, tá? Pelo menos por enquanto, ainda não me tirou do sério o frio. Então o clima tá ok. O alemão, tirando quando eu tô sozinha com as meninas, e que às vezes dá uns desespero, que eu tenho que sacar o Google Tradutor, ou elas ficam irritadas que eu não entendo Não elas. entendi. Tirando isso, todo mundo aqui fala inglês, quase. Muita gente. Às vezes eu chego em algum lugar e eu pergunto: Ah, você fala inglês? A pessoa, claro. Tipo, por que você tá me perguntando? Só fala inglês. Então, pra quem fala inglês é muito tranquilo. Uhum. E de rotina, eu tô acostumada a ter 3 crianças em casa. Então, assim, Uhum. também tranquilíssimo de rotina. É uma rotina puxada, é barulhenta, mas nada que eu não estava acostumada. O que pegou pra mim um pouco foi a alimentação. Tudo muito Uhum. bom, não é questão de adaptar. A questão Uhum. é, eu como uma pessoa que já tive alguns transtornos, já Uhum. fiquei muito tempo querendo só comer limpo, só comer sem industrializados. Teve uma época que eu contava caloria. Como você vai chegar numa casa de uma pessoa, pegar uma lasanha e falar que massa que você usou é integral? Posso pesar? Não tem Uhum. como. E daí, mas eu já vim trabalhando isso muito tempo antes. Uhum. O que Uhum. acontece? Chegou aqui, a principal fonte de proteína é embutido. Não é nem assim proteína vegetal, tipo grão de bico, essas coisas, não. É só embutido, que tem muita gordura. Então eu ficava meio aflita de, meu Deus Embutido, do tu diz céu. assim, tipo salame, Sim, salame, linguiça. salsicha, Uhum. muito queijo gorduroso, assim, essas coisas. Então, é Uhum. uma coisa que eu tô desconstruindo, tô aprendendo, mas também, assim, tem isso de ruim, que é meio que não, uma parte não saudável, que eu não fazia no Brasil, mas ao mesmo tempo é muita variedade de legumes. Os pães, é muito pão, mas assim, com muito grãos, então é Uhum. integral, dá mais sustância que o nosso pão. Então, isso também são coisas que eu tô aprendendo a dar mais importância. E também, agora que eu tô ficando sozinha, tô conseguindo ingerir outras coisas na alimentação. Por exemplo, agora eu almoço sozinha. Então, sempre eu almoço, sei lá, ovos ou alguma outra fonte de proteína. Consegui ter mais intimidade para no café da manhã a gente come iogurte com cereais, essas coisas. Uhum. Consegui, depois de algum tempo, comprei um pacote de whey e falei: vocês vão se sentir à vontade se eu adicionar alguma coisa no nosso café da manhã? Eles, lógico, faz o que você quiser. Aí eu tô Uhum. adicionando uma proteína ali e daí é isso. Aí eu tô me virando. Mas é uma questão totalmente minha do que eu achava normal no Brasil e o que eu achava saudável lá e o que eu vejo como que eu sinto falta aqui. Ah, mas muito legal essa tua experiência, porque é uma coisa assim que parece que tu tá vindo com a tua rotina do Brasil, mas tentando também se adaptar de alguma forma na parte boa, por exemplo, do Sim, intercâmbio, né? sim. E as comidas Então, são muito boas. uhum. E isso eu vejo assim bastante também nas cerejinhas, porque claro, cada família também é diferente, a gente não pode só falar do país, né? Sim, Mas cada país também tem a sua alimentação e o tipo de coisa, né? Por exemplo, na França, as meninas costumam reclamar que passam fome, porque eles comem muito pouquinho. Na Alemanha, é que comem demais, porque eles comem muito, assim, aquela comida mais pesada, carne de porco, batata, coisa assim. Mas também se come muito vegetal e sim. muitos sentem falta de frutas, por exemplo, né? Que não tem a mesma textura, o mesmo sabor do Brasil. Gente, não dá para achar que vai vir para a Europa
comer Não dá. banana gostosinha, né? Ou manga, ou abacaxi, ou, né, Mamão. mamão. É, não dá, né? A É. gente tem que vir também de coração aberto para, né, vivenciar a experiência do país. Mas ao Mas a mesmo tempo. Holanda falam que eles desperdiçam muita comida, né? Eles não Nossa. gostam de, assim, aquela coisa de guardar no potinho de sorvete as coisas, né? Ou deixar assim, o que sobrou do almoço a gente faz na janta, coisa assim. Na Holanda eles não costumam fazer, para eles é falta de educação, comer resto, assim, eles falam. Então, assim, tem muita coisa, né, que na alimentação Costume, né? realmente a gente é um choque às vezes pra gente, principalmente no início, até a gente Sim, conseguir entender o que que é e começar a se adaptar e também trazer um pouquinho da nossa rotina ou da nossa cultura para a família também. Isso é legal, né? sim, É uma troca, tanto a sim. família também como para nós, né? Muito, muito legal. Isso que você falou, por exemplo, das frutas. Você não vai esperar que vai ter. Eu sinto muito falta das frutas que eu tô acostumada a comer, mas aqui tem várias frutas que eu não comia assim no dia a dia lá, tipo mirtilo, algumas frutas vermelhas. Que tem umas aqui que eu não sei nem falar o nome. E tem normalmente, então é muito bom também ter. Você vir aberta pra experimentar de tudo, assim, porque vai ter muita coisa boa. Muito bom. Zazá, para a gente começar a finalizar assim a live, qual é a dica que tu daria para as meninas que estão agora, então, começando nesse mundo de au pair, descobriram o au pair, tem muita gente nova chegando, e estão pensando, decidindo em ir para a Alemanha, então com medo do alemão, então com medo disso aí tudo. Tu tem alguma dica, assim, para dar para quem está começando, então, o processo e está pensando em ser au pair? Bom, com a questão de perfil no All Pair World, gente, sigam exatamente tudo que a Jaque falar para escolher família, sigam tudo que a Jaque falar. Cada momento que eu duvidei, eu acabei indo pelo que a Jaque falava e foi assim, a melhor escolha que eu fiz. Quem quiser vir para a cidade grande, Berlim nossa, eu tô apaixonada pela cidade, apaixonada. Então, se alguém quiser vir para algum lugar perto daqui, eu acho fenomenal. Com certeza, outras cidades grandes da Alemanha também vão ser muito bons, muito, muito boas. Deixa eu ver o que mais. Eu acho que tentar não. O que aconteceu comigo foi, depois que eu passei no visto, eu parei de estudar o alemão. Então, eu acho muito importante não parar, porque faz muita, muita, muita diferença. Tinha coisa que eu cheguei. Porque eu fiquei 2 meses, né, entre o visto e o meu embarque. Uhum, uhum, Tinha coisa que eu sabia e eu simplesmente não conseguia falar no começo aqui. Então, uhum. não parem, não desmotivem. Continue estudando muito, muito, muito. Isso é uma dica muito, muito legal. Porque eu vejo muita gente assim, por exemplo, no perfil, né? Tu faz a prova, tu tira o certificado e aí tu fala, eu já tenho então um certificado para tirar o visto. Mas é legal também colocar e deixar isso para a família e até uma meta para ti, mas eu estou continuando a estudar Sim, para ter o quanto mais até o meu embarque, né? Isso é uma forma também legal de colocar no perfil e de sim. mostrar interesse. E Nossa, de com fato a certeza. realidade né, uma dica legal. Que nem eu falei, a gente já começa o nosso intercâmbio no Brasil, né? Com Antes de sair do certeza. Brasil, antes de vir para a Europa, a gente já começa a fazer o intercâmbio. E essa parte do idioma também faz parte, né? Nossa, sim. E Zazá, conta um pouquinho da tua experiência então com a mentoria. O que a mentoria te ajudou? O que tu gostou? Alguma coisa que tu queira falar aí para as futuras cerejinhas. Bom, eu ia fazendo, eu acho assim, o jeito que eu fiz a mentoria foi essencial. Eu fiz tudo com muita calma. Eu vi a última semana de live, eu vi na semana que eu ia embarcar. E foi Uhum, ótimo. Tem aula de. Eu revi uma aula aqui, que foi a aula de primeiros socorros. Gente, uhum. tem aula de primeiros. Vocês têm noção do que essa mulher pensa em tudo, tudo. Então, eu fui, por exemplo, para fazer o meu perfil. Eu não ia para a aula seguinte antes de ter tudo concretizado. Então, eu acho que isso é muito importante, porque tudo que está na mentoria é muito completo e muito complexo. Algumas coisas também, a questão do perfil. Então, se você for meio que passando por cima, eu acho que você pode deixar o Zazá, eu acho que tu tá com a mão no botão. Eu não tô te ouvindo. Ai, e Agora aí? saiu. Boa. Eu Agora eu acho tô que te se for ouvindo. ver os vídeos meio rápidos, pode deixar alguns detalhes importantes para trás.
e tem muito detalhe. A Jaque pensa em tudo, tudo, tudo. E é ótimo. Inclusive, para isso que eu falei bem do on-set, eu descobri depois que muita pouca gente até hoje faz on-set. Mas na hora que eu vi as duas aulas na mentoria, já na aula eu achei melhor o on-set. Então é uma coisa que, se você prestar muita atenção, já tá lá. É, muito, muito legal. Isso é uma coisa muito, muito legal. Tanto é que eu faço já a mentoria nessas semanas, nessas 4 aulas, e vou liberando também o conteúdo aos poucos, porque eu sei, gente, lá no início, quando eu liberava todo o conteúdo logo no início, eu sentia isso, que todo mundo fazia correndo tudo, chegava no final, tá, agora eu fiz tudo, eu sei tudo, e por onde eu começo? É. Né? Então, ir fazendo por etapas, ir fazendo por partes, com calma, gente. Não é em 4 semanas que a gente resolve o nosso intercâmbio, né? Então, tem muita gente que vem querendo tudo para ontem, resolver tudo para ontem, e às vezes se atropela, né? Então, é legal sim fazer com calma, fazer por etapas e não começar uma próxima etapa sem antes ter muito bem resolvida a anterior, que nem tu falou, né? Muito, Sim. muito legal. Zazá, amei Ai, eu conversar amei contigo. participar. Gente, eu tô faz 1 hora aqui de live. Ah! Amei, amei, amei. Muito, muito legal. E eu quero te conhecer pessoalmente. Está convidada de Berlim para Munique. Eu vou com certeza. Tô louca pra ir pra Vamos, Munique. vamos. Eu já tô planejando aí depois. Gente, vai nevar aqui. Eu não sei, acho que em Berlim não, mas é Em sexta-feira Munique. para começar a neve, fim de semana de neve. A semana que vem vai estar terrível. A primavera que começou já Pois é. foi pro brejo. Mas assim que tiver um tempinho bom, estamos combinando encontro de cerejinhas aqui em Munique. Então, assim, ó, Eu quero eu ir. tenho 2 espacinhos aqui em casa para receber. Então, se tu Oba! quiser vir aí e tiver uma Eu folga, tu tem quero. bastante folga e férias aí para tirar, né? Nossa, tenho. Tenho. Já Então, vou. só combinar. É. Esse próximo, tenho esse final de semana, depois do outro já tô em. Tenho 10 dias de Páscoa. Viu? Sim, Na ótimo. Páscoa eu acho que eu não vou estar aqui, mas depois da Páscoa eu acho que tá bem livre. É só combinar. Me fala aí os horários que tu tem, os dias que tu tem livre, e a Pode gente deixar. combina. Ai, vou amar te conhecer Ai, pessoalmente. vou Já está adorar também. convidadíssima. Obrigada, Jaque. Amei, amei. Um super beijo. E a gente se Beijo, vê aí pela Jaque. Alemanha, então. Um beijo. Obrigada. Tschüss! Tchau.